Olá, sejam todos bem-vindos ao TIUPcast, né, que está sempre no ar trazendo novidades sobre o mercado imobiliário. Né? Aqui a gente vai um olhar mais longe, trazendo novidades, formas de você investir, formas de você pensar aquilo que você pode transmitir de geração em geração, que é o patrimônio imobiliário. Meu nome é Jonas Tilp. Eu sou o Nicolas Tilp. E hoje nós estamos aqui com o Cristiano Roberto Watzko. Falei Cristiano certo? Watzko, é isso aí. Falou certíssimo. Muito bem. Cristiano, então, esse sobrenome que a turma meio que joga para um Vasco, mas não é que tu é vascaíno, né? Não, é uma brincadeira recorrente essa, sabe? É, ó, Recorrente. então já começamos bem. Sim, tô acostumado, porque no colégio até uma particularidade, ninguém, quando era pequeno, não falava Watzko. Uhum. Então o pessoal da sala falava o Vasco, e ficou o Vasco. E eu torço pro Jack, inclusive. Ah, Eu sou do Jack, né? Mas Aham. eu sempre fiquei com essa pecha de vascaíno. vascaíno. Então, tá bom. Mas o meu pai é vascaíno, então... Combinou. Combinou. Muito bem, meu amigo. E é um prazer te receber aqui. A gente já tinha se conhecido há pouco tempo até, né? A Sim. gente já talvez ouvia um falar do outro aí. Mas aí, através do nosso amigo comum, o Josué, né? Uhum. Ele nos aproximou, a gente trocou uma ideia e tu trouxe um tema muito interessante, que é algo recorrente dentro da LHW, né? Sim. Se quiser fazer um pouquinho comercial da LHW, fica à vontade, pode falar com propriedade. Pois então, a gente já está há um tempo nessa linha, nesse mercado joinvilense. Então, atuamos aqui há 22 anos já. 22? 22. Começamos lá em 2002. E sempre uma batalha no começo, mas depois a gente engrenou para o lado da classe média, que não tinha muita opção em Joinville. E aí a gente teve uma linha que atuou por muito tempo, atua ainda, tem essa linha do standard que a gente fala e médio, né? Nas terminologias nacionais para incorporação. Daí também abriu um tempo atrás, isso aí em 2019, 2018, 2019, a gente começou a trabalhar no especial, né? Que é esse compacto, né? Que é o estúdio, um dormitório. Então, teve um grande sucesso. Essa era uma área que não era muito abordada na cidade de Joinville. Sim. A gente fez pesquisas fora, em cidades parecidas. Isso estava muito em evidência já. São Paulo, né? São Paulo, até recebi semana passada umas pesquisas como 84% da venda de São Paulo de imobiliária foi de compacto ano passado. E o que a gente teve a oportunidade de ver, quer falar do retrofitting que a gente viu lá? É muito interessante, né? Além dos prédios novos que estão saindo, que basicamente a grande maioria deles é de estúdios, efetivamente, tem também o movimento do centro de São Paulo, que está trabalhando muito no retrofit. A gente, ano passado, teve lá numa oportunidade que eles estão transformando o prédio que era da Telefônica, então era um prédio todo de escritórios, em apartamentos de estúdio. Então, eles estão fazendo todo um retrofit. Estúdio de um quarto. Né? Estúdios de um quarto, assim, ambientes de 20, 25 metros quadrados no máximo, e transformando os prédios para o centro de São Paulo voltar a ser ativo, a estar ativo também, né? É uma dificuldade que a gente tem no centro das cidades hoje, né? Sim. Principalmente as maiores, que o centro está sempre depreciando muito, né? Os prédios mais velhos. E Joinville não é diferente, né? Joinville não é diferente, né? Essa questão dos moradores de rua é um problema nacional, né? Sim. Mas a gente veio aí em 2019, 2018, 2019, começou a trabalhar, era algo que não era muito profissional ainda de Joinville, então a gente trouxe toda essa pesquisa, essa roupagem, deu tudo certo nos empreendimentos que a gente fez dentro desse segmento, né? A gente também, baseado um pouco nos movimentos de São Paulo, a gente antes fazia só uma tipologia por prédio, então fazia um prédio inteiro de 2 dormitórios, fazia um prédio inteiro de 3 dormitórios, então a gente começou a agregar mais tipologias no mesmo empreendimento. Isso era comum, Cristiano? Não era comum. Hoje a gente tem isso como uma coisa bacana, porque a vida mudou muito da sociedade, né? Sim. Então você tem ali uma personalidade do cliente parecida, né? Mas ele está em momentos diferentes da vida dele. Sim. Como um casal recente, um casal outro recente, casal com filho. ou um separado, mas eles gostam os nossos prédios são todos tecnológicos, a gente trabalha com smart building, então tem placa solar, tem abastecimento de carro elétrico, nosso parceiro é VEG, né? Então tu bota lá, digita um código lá nesse prédio novo nosso, esse estilo novo nosso, vai sair lá na tua conta de condomínio o valor que tu gastou para abastecer o teu carro elétrico. Né? Ou seja, já vem
na conta certa. Já vem na conta certinho. Mini mercado a gente tem. Trabalha com esse conceito de urban jungle também, que vocês têm aqui também no Cepan, né? Que é bastante vegetação para melhora a qualidade de vida de todo mundo. O cara fica mais feliz de morar no ambiente, né? A gente também tem elevadores inteligentes com a frenagem do elevador. O cara chama pelo celular, tem o dashboard de acesso no. Chama pelo celular. Chama pelo celular. Poxa, essa eu nunca tinha ouvido. Nós fomos inovadores em trazer isso para Joinville também. Tá, agora deixa eu só entender. Qual que é a vantagem? Vamos lá, tem o botão que eu posso apertar porque eu estou parado na frente do elevador. E usar o celular... Você tem um problema de locomoção, está chegando, quer antecipar esse processo, tem alguém idoso ali para facilitar sabe? Então, ou alguém com problema de locomoção, que de repente tocar no objeto para chamar, no botão para chamar o elevador é mais complicado, você chama já do celular, simplifica. Mas não é só isso, esse dashboard também, nosso parceiro para isso é a Nelmot. Hoje no Brasil é a melhor startup de elevadores do Brasil. Está despontando no cenário nacional com muito vigor. E ela é ligada a alguma das top 5 ou não? Não é. Ele só lá de Caxias do Sul. Então esse cara a gente conheceu, né? O Wallace até, que é o comercial deles, e resolveu fazer esse processo. O Wallace. O Wallace. Sabe que tem uma brincadeira aqui na família, né? O Nicolas, o primeiro nome escolhido para ele foi o Wallace. A minha mãe que me salvou. Né? Que é aquele... Coração valente. Coração valente, né? Escocês. Um herói escocês. Né? Exatamente. Um libertador. Cristiano, quantas unidades você já tem entregues? A gente está hoje com 650 unidades entregues. Uau. Um preço médio aí de atualizado de venda de produtos em torno de 600 mil. Então a gente já entregou bastante para a cidade. Né? A gente fica feliz E o nosso propósito hoje é entregar bons produtos atualizados, que te entreguem um bem-estar, que te entreguem um novo conceito de qualidade de vida, um novo jeito de viver, né? Em áreas boas, com uma grande valorização. A gente sempre entrega uma grande valorização também nos nossos produtos. Então, está nesses 22 anos buscando isso. E tem 2 sistemas de qualidade, a PBQPH e ISO. Está sempre retroalimentando os nossos possíveis defeitos, tentando melhorar. Então, e voltando lá uma coisa só que eu queria fechar do papo lá do elevador. Sim. Mas o elevador também tem outra questão. A gente está ligado num sistema cubo. Né? Então, com as frenagens sistema cubo? Com as frenagens do elevador, tipo na Fórmula 1. Sim. Você abastece baterias no prédio. Caraca, né? Com energia. Então, se faltar luz no prédio nosso hoje, você tem tipo um gerador. Né? Ou você está com uma bandeira muito alta de cobrança, agora começa a usar as termoelétricas. Vai lá, o síndico organiza junto com o parceiro. Vamos começar a consumir no horário de pico a luz que foi armazenada nas baterias. Então, você diminui o consumo de energia também. Então, tem as placas solares nos prédios também. Tem uma central de baterias que o movimento do elevador abastece e, de novo, gera economia. Gera economia para o prédio. E essa economia vai específica para um lugar, iluminação ou o quê? É para a área comum. Então, ela fica armazenada para ser utilizada nas áreas comuns. Então, qualquer equipamento de área comum. Assim que a gente lançou e entregou esse prédio, nós fizemos um teste, desligamos o disjuntor geral do empreendimento, todo o prédio funcionou. Caraca. Muito legal. Então, você não fica preso no elevador, você entra e sai... tranquilo, né, do prédio. E hoje os nossos prédios também contam com essas questões de mini mercado, cara, você entra numa área social, tem lá um dashboard da Alexa. Então você liga o som, ar-condicionado, é todo tecnológico, assim, uma boa academia, né, que hoje as pessoas estão pensando na longevidade, então são projetos e nesses produtos que a gente lançou como Smart, a gente lançou ali estúdio, um dormitório, 2 dormitórios e 3 dormitórios. Tá? Então eu tenho tudo no mesmo prédio. Num prédio, mas dentro de um range, assim, não era... a gente não lança 4 suítes e um estúdio. A gente lança em áreas privativas que têm conexão. Então, o nosso menor era de 30, o maior é de 72. Tá? O nosso 3D é um 3D mais compacto, em torno de 72. E eles ficam todos no mesmo andar ou tu varia? Como é que tu consegue trabalhar isso? Depende do prédio. Daí teve prédio que a gente já variou e teve outros prédios que a gente deixou no mesmo andar. Tá? Então depende muito o mesmo andar, quando você imagina, fica mais fácil a hidráulica, né?
por As exemplo. prumadas ficam mais fáceis, né? Mas o Mingos, por exemplo, os mais altos, os andares mais altos, a gente fez os apartamentos maiores. Uhum. E hoje a gente está trabalhando também praia, né? Hoje a gente trabalha Qual o litoral que vocês estão? A gente está no litoral que a gente é apaixonado, cara. A gente gosta muito. Tem casa há 33 anos lá. E meio que conciliou esse lance do amor com o negócio e deu certo. Então está indo para o 3º prédio lá. Estamos há 8 anos lá em São Francisco do Sul, na praia de Itaguaçu. Legal. Que é esse recanto para quem quer praia com ainda aquele old school, né? Sim. Com casas Qualidade, baixas, sim. qualidade de vida, praia que você tem tranquilidade. Não tem, eu brinco sempre, não tem a JBLesque do teu lado. A JBL do teu lado no guarda-sol incomodando. Uma praia bem família, assim. Para quem gosta de mar, de surf. Então a gente tem essa linha ali, está indo para o 3º prédio. Que altura você consegue fazer em Itaguaçu? Itaguaçu, a gente está nessa quadra, que é a primeira quadra que você pode fazer prédio, a 3ª quadra do mar, a gente está com 7 andares. Pô, bom, já. Bom. Mas na frente não pode fazer prédio. Perfeito. Então tem uma legislação maravilhosa, assim. Então nunca vai É ter. excelente que tu vende o prédio na 3ª quadra e tu vende a vista tu vê o mar. que vai continuar por um bom tempo, pelo menos. A gente acaba entregando isso para os clientes também. Né? Então, assim, é mais um en passant, assim, do que é a LHW, né? Eu tenho um sócio que é meu irmão, o Luciano Vatsco também. E estamos juntos batalhando esse tempo E todo. o Luciano faz que parte dentro do processo? O Luci está mais nesse lado da área técnica, né? Então, ele é o engenheiro da empresa. Eu acabo agregando ali a parte de relacionamento com o investidor, Tua na parte formação comercial. é direito, né? A minha formação é de direito. Mas eu era um advogado frustrado, então eu acabei entrando para esse lado empresarial, me fez muito bem, assim. A vida vai nos dando Me descobri. novas especialidades, né? Exatamente. E aí é deixar a vida levar. E deixar a Se vida divertir levar. com o que faz, né? Sim, tem que se divertir. A gente se diverte muito lá, cara, sabe? A gente tem uma empresa bacana, uma equipe maravilhosa. É uma empresa enxuta, então a gente está falando hoje, entregamos 20 empreendimentos, a gente está indo para o 23º lançamento agora. Então, a gente está indo mais agora para esse mercado de luxo. Então, a gente deve lançar 3 suítes agora em abril, maio, e 4 suítes no América. Então, está indo para esse segmento, está abordando esse segmento. Está, enfim, sempre se movimentando. Né? E esse segmento, em Joinville particularmente, você vê ele com muitas ofertas ou a demanda ainda está acontecendo? É que Joinville, assim, Tilpe, é uma cidade ímpar no Brasil, né? Sem Você dúvida. vê a questão de crescimento de PIB em Joinville, a gente tem uma média de 4% ao ano. A gente teve colegas aí da área imobiliária anunciando para nós um evento recente que ele teve, só no mês de janeiro de 2025, 3.000 consultas para moradia em Joinville. Sim, sim. Né? Entre compra muito e forte. locação. Sim. Eu estudo bem isso, tá? Então, assim, a gente tem dados desde o começo da nossa empresa. Dado é tudo, né? Dado é tudo, né? É para você saber para onde vai. Isso. Né? E com sucesso, sem fazer besteira. Então, assim, Joinville cresce a cada 10 anos 20% Caraca. de população. Sim. Então, e quem é? Eu sou nascido e criado em Joinville. Quem nasceu aqui com uma balada e um restaurante para ir, o Zopp, Que fechava no almoço? que fechava no almoço. E hoje você vê isso, é um reflexo do que a cidade traz. Sem falar que Santa Catarina é esse Eldorado, né? Sim. E essa região que ainda é segura, ainda tem qualidade, ainda você tem um custo de vida relativamente baixo ainda, Sim, né? sim. Joinville mais ainda que outras cidades como Balneário e Florianópolis. Então Joinville deixa de ser esse patinho feio e começa a ser essa cidade onde as pessoas querem trabalhar. E a oferta de emprego também ajuda nisso, né? É gigante. Querem abrir empresas, tem uma questão logística boa. Sim. Bom, eu estou chovendo no molhado aqui um pouco, né? Mas, Claro. né? Não. A gente Mas- vê resultado Sempre também bom. no município aqui. Com certeza. Mas talvez tem gente que não conheça tão bem. A gente tem esses dados em loco, mas 100 mil habitantes, né? A gente está praticamente a cada 10 anos crescendo. Isso Então, é verdade. é muita Esse é o gente, número. Eu é tenho muita esses gente. dados também acompanhando. E esses 100 mil habitantes precisam de moradia. morar, né? Mudam, separam. Então, e tem um lance que cada vez mais... porque a natalidade está diminuindo. Né? Sim. No sul, aqui, a taxa por moradia é menos de... É 2,60 por imóvel. Não tem 3 pessoas Não por tem imóvel três mais. pessoas. É isso aí. Então, a gente tem uma demanda muito forte. O pessoal fala assim, pô, mas a demanda por estúdio, Cris, tu não acha que... um dormitório não acha que acabou? Eu falo, cara, mal está começando.
Sim. Tá vindo Porque agora as essa pessoas onda, né? estão cada vez morando mais sozinhas. Sim. Ou só um casal. Sim. Não precisa de um 3 dormitório, não precisa de um 2 dormitório, entendeu? É justamente agora que está entrando, na verdade, essa geração que é filhos únicos de Sim. casal. Está entrando no momento de fazer compra, de investir no Sim. seu imobiliário, E né? não necessariamente, né, eles são os adquirentes, né? Aí a gente vai entrar um pouquinho na nossa rota de hoje, que se tem a grande oportunidade para o investidor, né? Porque Sim. a gente apregoa muito aqui também, né? Se eu sou um jovem, né? O ideal, talvez não seja eu comprar o meu apartamento. O ideal hoje, para eu ter alguma qualidade de vida, seja eu morar relativamente próximo do meu trabalho, para eu também evitar deslocamento, né? Sim. E um jovem morar próximo do trabalho, ele tem tudo pela frente. Então, significa que ele ainda é solteiro, não casou. A hora que ele casar, tem que tentar administrar a localidade para os dois, na minha opinião. Mas a hora que tiver filhos, aí a coisa muda, né? Sim, Aí você sim. vai precisar de um apartamento maior, aí você vai precisar talvez estar mais próximo da infraestrutura da criança do que da tua. E aí você começa a tomar a decisão de realmente aportar recursos na tua Numa na estrutura casa, no teu mais... ninho, vamos falar assim, né? E uma coisa que eu vejo assim, tem uma instabilidade de emprego mais intensa que nas gerações anteriores. Então o cara ali sabia lá que ele ia ficar na Embraco 20 anos. Sim. Ele ia crescer dentro da Embraco. Sim, Né? Então ele comprava um terreno no Floresta, sim. que era barato. Uhum. E ele ia fazendo a casa no Floresta. Uhum. Né? Hoje, o cara não sabe onde ele vai ficar. Se ele vai para São Paulo, se ele é geração Z, geração Sim, X. sim, sim. Né? Então, às vezes, acaba guardando mais para quando chegar esse momento da família ou da estabilidade ou do negócio que ele abre, agora consigo firmar o pé aqui, daí ele compra o dele, né? Mas a gente vê que para as novas gerações, esses ritos de passagem que eram o primeiro imóvel, o primeiro carro, o casamento, isso tá acontecendo, mas está demorando um pouco mais. Cada vez Sim. mais tarde. Cada Sim. vez mais tarde. Então, a compra do imóvel fica cada vez mais tarde. Eu sou testemunha disso. Eu também. Não sou da geração Y, né? Claro. Mas enfim, demorei mais para passar também isso. O meu rito demorou. Eu tenho meio que uma geração X aí, então, de estilo. Né? Então, demorou também. Eu também fiz essas opções de, né, morar bem. Outra coisa que eu vejo, assim, a questão logística, né? Dentro da própria cidade. Antes tu ir de um bairro mais afastado periférico, né? Se você tem a condição de morar num aluguel mais central, Sim. num bairro periférico, você vinha mais rápido para o centro, você gastava menos com deslocamento. Sim. Hoje está melhor você locar ficar numa região mais central Aham. Do que pensar no deslocamento. do que todo, né? pensar no deslocamento. Porque Daí tem a questão de segurança. Não, tem a questão... não é só o dinheiro gasto no combustível, né? É principalmente o teu tempo, né? A qualidade Teu de tempo, vida. a qualidade de vida de fazer tudo a pé. Hoje as pessoas dão mais valor a isso, né? As novas gerações dão muito mais valor à questão visual, ao design, à qualidade de vida. Então, ao minimalismo também, né? Não dão tanta bola. O que a gente fala é o seguinte, o cara mais jovem não é tanto ao luxo, é mais a comodidade. Uhum. Entendeu? E guardar o dinheiro dele para fazer as coisas que realmente interessam para ele. Uhum. Seja Quer viajar, quer ficar um ano fora no exterior. Isso tudo põe ele num começo de vida, num empreendimento que é mais compacto mesmo. Uhum. Entendeu? Então, tem além dessas questões que são as questões de pessoas morando mais sozinha ou só o casal, né, que daí não precisa de um apartamento tão grande, tem esse lance da geração mais nova que os ritos estão mais demorados, ele quer guardar mais, ele não tem uma estabilidade de empregatícia, ele quer ficar de locação porque é mais fácil se deslocar para São Paulo depois ou para Curitiba se ele encontrar uma outra oportunidade. Uhum. Então, tudo isso faz que o estúdio e o compacto sejam muito atraentes, tanto para moradia quanto para locação, porque o pessoal pensa assim, estúdio compacto vai ser só para o short stay? Só para locação de curta temporada? Cara, não vai ser só para short stay. Metade do que a gente vendeu foi para moradia. Uhum. Entendeu? Metade foi para short stay, metade foi para moradia. Né? Então hoje, dentro do mesmo produto, tu pensa um produto de estúdios, mas tu tem tanto quem vai estar morando ali, quanto quem vai alocar, seja por um dia, né? uma semana, um Sim. mês, o investidor, inclusive. Cara, né? esse segmento da locação hoje, você abriu um leque enorme, né? E a gente também está muito bem nisso, porque a gente tem holding familiar, onde a gente sempre deixa imóvel de prédio para isso, para deixar para um futuro aí, ter uma carteira.
né? E tem uma carteira boa já. Então a gente entende bem disso e pegou. Antes você falava só de long stay, né? Locação de longa, anual, aquele conceito convencional, né? Daí você começou, há uns anos atrás, a falar do short stay, que é a locação diária, anual diária. Né? E quanto que acaba sendo essa diária, entre aspas? Não é um dia. O cara fica que tempo? A média é 3 dias. Sério? E a taxa de ocupação nos nossos empreendimentos hoje de short stay é de 80% o mês. Caraca. Joinville tem outra questão que o pessoal esquece também. Não tem hotel. Não tem hotel. É verdade. E não tem um lançamento de hotel há muitos anos. É verdade. Então, você tem... tudo bem, tem o cara que é cliente de hotel, ok. Mas tem o cara que ele não quer ficar no hotel. E Cada ele quer vez ficar, mais, né? ele quer ter um estilo de qualidade de vida como se ele estivesse no apartamento dele. Cara, esses dias um amigo meu... Lavar roupa, levar alguém para comer uma pizza isso, no apartamento isso. dele. Entendeu? Um amigo meu foi para Itália, ele ficou um mês na Itália, né, morando ali na região da Toscana. Ele alugou uma casa no conceito short stay e realmente mergulhou no dia a dia da cidade, entende? Viveu a cidade, Rotina cozinhava em casa, ia para o trabalho, voltava, entende? Cara, isso é experimentar a vida de fato, né? Quando você vai para algum lugar diferente. Não, e outra coisa que a gente viu em Joinville nós temos clientes de São Paulo, interior de São Paulo, de outros estados que têm a base em Joinville. Que Joinville está muito bem localizado. Daí ele vem, passa uma semana no apartamento dele, depois ele deixa para alocar o resto do ano. Nessa semana que ele vem, ele vai para o Beto Carreiro, ele vai para Blumenau, ele vai para São Chico, ele vai para Campo Alegre. E ele acha isso aqui o paraíso. Sem dúvida. Porque tá tudo Porque perto. em uma hora tu tá em qualquer um desses destinos. Ele vai fazer a rota mar, das né? cervejarias. Então, a gente que é joinvilense, a gente não tem noção disso. Então, eu nem não entende, vendo né? só pro cara que vai locar. Ele quer uma basezinha aqui, daqui a pouco ele pensa assim, pô, o sonho de muitos que são desses clientes é se aposentar daqui a pouco e morar nesse apartamento. Sim. Entendeu? Porque é tranquilo, é gostoso, ainda é barato. Aqui para eles é um bairro chique de São Paulo. Quanto ele pagaria para morar no bairro chique de São Sem Paulo? contar que ele anda na rua segurando e falando com o celular celular. sem problema. E o retorno para os nossos clientes tem sido muito bom. Quem entrou no começo com a gente nesse apartamento, sabe? Mesmo botando uma locação, porque dessa locação de short, tu tem que... O diária, né? O pessoal convencionou a falar Airbnb, mas não é só Airbnb. Depois a gente pode até mais explorar isso. Isso. Mas o cara, o Airbnb, usando esse gancho também, não é só o Airbnb. Ele tem multiplataforma. Quem explora isso hoje, para a gente, é uma empresa especializada em locação de curta. Né? Chama Flip Chave Anfitriões. Então, esse cara... Flip Chave Anfitriões. Então, ele acaba utilizando essas plataformas. Então, ele põe no Booking, ele tem um B2B. Joinville hoje tem um sistema B2B, que é de empresas. As empresas hoje elas demandam em torno de 16 mil diárias em Joinville. Olha só o tamanho desse mercado. Olha só o tamanho desse mercado. Mas ele põe ainda no Expedia Hotéis, no Google Hotéis, no Airbnb. Né? Então, assim, cara... Tu vai pesquisar, o teu apartamento aparece em qualquer plataforma. Em várias plataformas. Então, nem é legal tu deixar só numa plataforma que tu fica restrito àquele rendimento. Então, os caras que compararam com a gente no lançamento, logo depois que entregamos, estão tirando em torno de... Mesmo com a decoração integral. Porque tu precisa entregar pronto, né? Pronto, com a velhinha do Volispa. E ele tem que ser instagramável. Né? Aquele lance, o cara quer qualidade de vida. Sim. Ali. Tem que ter o lençol com fio egípcio, com bom edredom, ar-condicionado, TV com tudo. O quadro na parede. Tem que ter isso, porque Até senão não porque vai nem locar bem. Né? E vai ter o depoimento depois, né? Quando eu uso essa prerrogativa quando eu vou para alguns lugares, e obviamente eu me baseio no depoimento, né? Quando eu vejo que o depoimento, cara, fantástico, muito bem atendido, né? Qualidade, aí, opa, é ali. E esse nosso parceiro, ele atende 24 horas. Tem gente que chega aqui meia-noite e o cara tem lá um parceiro para ir lá. Mas ele é local? Ou... Ele é local. E isso que eu gostei. Eu prefiro eu não quero um 0800 para isso. Então, a gente, e para os nossos clientes passou a mesma coisa, o olho no olho. Deu qualquer problema, tu tá com o cara ali, tu conversa com ele. É um cara fantástico, é o Felipe, inclusive. Tem imobiliária e desenvolveu esse mercado com um cara que comprou 4 unidades de short com a gente, que é belga, e abriu com ele essa empresa de anfitriões.
Que legal. Poxa. Mas enfim, voltando lá, daí a gente tem, mesmo com o cara com o dinheiro que o cara despendeu no começo para fazer a decoração 100%, mesmo com o que ele pagou para a LHW, hoje essa turma está tirando em torno de líquido, tá? Em torno de 1,40 mês. Caraca, 1,40% 1,40 ao mês. Isso de quem Mês. comprou quanto tempo? Cara, Tirando 3, bruto. 4 anos. Bruto, né? Líquido. Líquido? Bruto está dando Caraca. em torno de 2%. Caraca, meu. Muito bom. Porque tem uma rotação maravilhosa, assim. E qual que tá o valor de uma diária hoje? Assim? Em torno de Vai- 350, 350. 300, uns- Uhum. Isso é muito variável, né? Porque tu tem que pegar a média do ano. Aquela história, 350 10 dias já pagou o custo do... Exatamente. Mas é que assim, por exemplo, festas, eventos aqui em Joinville, Expogestão, Muda o preço. daí ele é Acompanha. variável. E isso eu ia Festival perguntar de também. dança. Quem é o público, assim, já que vocês têm esse estudo de quanto se utiliza, quem é o público que utiliza isso em Joinville? Porque Cara, isso é muito heterogêneo. É muito heterogêneo. A gente tem padres que utilizam para encontro de padres em Joinville, né? A gente tem, cara, é outra questão interessante. Tem pessoas de Joinville Uhum. que estão em bairros, às vezes, querem passar um final de semana num apartamento Melhor. né? Experimentar essa vida. Experimentar morar num essa vida apartamento. num final de semana. O cara passa um final de semana para curtir. Caraca. Da própria cidade. Da própria cidade. Já fiquei curioso. Vamos... É incrível, cara. É incrível. É incrível esse mercado, né? Então você tem muita gente que está para trabalho em Joinville, né? Sim. Você tem o cara que vai vender para alguém aqui dentro, é comercial de alguma empresa. Tem, por exemplo, a gente tem uma coisa que nós implantamos também, que nós não sabíamos, mas que dá muito forte, é a alocação de curta temporada para 2 dormitórios nossos. A gente fez esse teste e está funcionando bem. Quem que a gente pega? O cara vai ficar lá no hotel. Uhum. R$250. Se ele for ficar com mais uma cama, é mais 150. Ok? Estamos indo para 400. Mas a empresa tem que trazer 4 para Joinville. Vai fazer, fazer um treinamento ou vai arrumar uma máquina na Whirlpool, na Tigre, sei lá. Tempo. Ele precisa mandar de São Paulo 4 técnicos para cá. Ele iria gastar R$800 no hotel em Joinville. Uhum. Ele põe no apartamento nosso. Tem academia, tem mini mercado, tem piscina, tem tudo, todos os amenities de um hotel 4 estrelas. Uhum. O cara paga R$600 à empresa para mandar os 4. Entendeu? Porque ele fica lá, 2 dormitórios com camas de casal que podem ser separadas para 2 de solteiro. Esses dias a gente fez uma experiência em Florianópolis, né? E a gente justamente chegou, eles já perguntam antes, fazem a entrevista, é casal, né? Era um caso, era pai e filho, separaram a cama. Sim, Chegou- tem famílias que vêm. Então, assim, isso é muito bacana. E tem um outro segmento que a gente está atuando forte agora, que está muito intenso no exterior, né? Porque a gente fala daí a casa on demand, né? Que você fica... E é outra modalidade de locação, que está dando super certo também, com números super expressivos, que é a locação mensal. Né? E o que é legal, diferente da long term, que é anual, né? Ali o cara só paga uma taxa. Tu paga só um FII. Condomínio, luz, qualquer estresse, tu chama, o cara vai te ajudar, deu um pau lá no chuveiro, manda o cara da locação para arrumar. Tu tá num hotel, tu só paga uma taxa, né? E quem que a gente está atraindo? Mas daí são para apartamentos maiores. Nesse mid, a gente está colocando nos 3 dormitórios nossos, né? Então, por exemplo, o cara vem com a família para cá. Eu não vou falar com a empresa, mas nós tínhamos o CEO de uma empresa grande aqui de Joinville, uma multinacional, que ficou 3 meses numa unidade nossa. Ele não ia comprar já de cara um apartamento para ele. Sim, esse é outro Ele ponto. vai Ele vem sentir, testar a conhecer a cidade. ele vai ver o melhor bairro, ele vai ver se vai dar certo com a empresa ou não. Tem essa adaptabilidade e tal. Cara, Eu tive cliente que eu salvei ele de se instalar no bairro errado, né? Ele tava assim, para assinar o contrato, eu disse, peraí, aonde que tu tá? Sim. Cara, não, deixa eu explicar um pouco o que é o bairro, né? Sim. Principalmente à noite. É. Aí o cara diz, opa, obrigado, né? O cara tem essa possibilidade. Com a gente, ele tem essa possibilidade hoje. Nós somos uma das únicas que está fazendo isso. Uma empresa das únicas que está fazendo isso. Daí com a nossa holding junto com esse parceiro. Então, assim, cara, ele loca mensal.
E por que vai num prédio nosso lá? Cara, uma academia maravilhosa, um mini mercado que ele compra qualquer coisa a qualquer hora que ele chegar, um abastecimento de carro elétrico, a mulher dele tinha carro elétrico, ele tem lá abastecimento de carro elétrico. Então, cara, tem patinete elétrico, que nós fomos precursores em Joinville para colocar também nos empreendimentos, bicicleta de uso compartilhado, né, que ele usa a região inteira e não precisa ter uma bike dele. Sim. Quem que entra também nessa separado? Então, a gente tem vários separados. Cara, o cara sai, ou a mulher sai, não aguenta mais com a roupa do corpo e uma mochila. À noite, ele pega um apartamento nosso. Sai à tarde e à noite ele está já no apartamento pronto para receber. O cara que está, por exemplo, reformando uma casa, um apartamento, ou vendeu e não ficou pronta a outra ainda, e ele tem 3 meses que ele precisa, 6 meses que ele precisa, entra num apartamento desse. Agora, eu pensei, se isso tivesse nos Estados Unidos, já teria um outdoor dizendo, se separou hoje, nós temos a solução. Mas a Flip Chave Anfitriões está com vídeos na... Tá com o tráfego pago justamente na rede social. Não, umas sátiras assim, engraçadíssimas. Mas, cara, e outra coisa que a gente pega é médico que está fazendo residência. Mas não é uma residência de 1 ano, entendeu? Sim. Porque os contratos hoje, Joinville, outro fator importantíssimo, né? Joinville, no último censo, que foi em 2010, daí depois teve 2022, né? Demorou 12 anos para fazer. Nós tínhamos 13% da população morando de locação. Hoje, nós temos 33% da população morando em locação. Caraca, mais do que dobrou. Vai continuar crescendo. E vai continuar crescendo. Até porque o imóvel começa... O imóvel é commodity, cara. Não tem como segurar o valor. Se você quer morar num... É que nem carro, né? Muita gente fala assim, pô, mas o carro aumentou tanto. A gente gostaria, eu sempre falo para todo mundo, se eu fizesse por metro quadrado mais barato, vendia tudo amanhã, mas eu falia, né? Então, e uma coisa, né, Cristiano, que a gente tem que ver, assim, Joinville é uma cidade que tem um PIB interessante, porém ele é muito concentrado. Né? Então, quando você vê a realidade de um jovem, por exemplo, né, que seria o cara que passar num estúdio com certeza em primeira mão, cara, 2 salários mínimos, né, que seja 3 se muito, ele não consegue pagar todas as contas que ele vai ter nas costas, né? Sim. Ele começa argueladão, então, né? O aluguel ficar com aluguel é um escape, né? Embora eu acho assim, a cidade ela tá homogeneizando mais, sabe? A questão, muita gente nova vem morar na cidade. Muita gente, mercado de tecnologia, Joinville é um polo, né? Sempre foi. Meu pai vem desse ramo da tecnologia de ERP e tal. E isso ainda tem forte em Joinville, essas startups. A gente tem muito cliente novo. Que trabalha com tecnologia, que tem contrato com a empresa americana, está ganhando $10 mil por mês, o cara com 26 anos. Em casa, home office, então, sabe, Joinville mudou bastante, né? E eu vi que das últimas crises que a gente teve, eu vi que muita gente que teve que se lançar em Joinville, sair da indústria, do comércio e se lançar para um negócio pessoal. Sim. E começou a dar certo. Eu vejo empresas, comércio, aquilo que serviços. Você insiste, tem alguma competência, tende a dar certo. Tende a dar certo. Então, Joinville hoje já tem uma realidade. E eu vejo isso na quantidade de empreendimentos de luxo que a cidade lançou e vendeu. A quantidade de restaurantes de qualidade que a gente tem na cidade, que surgiram e estão funcionando. Mesmo nos bairros, né? Mesmo nos bairros, né? Essa questão dos bairros, cidades que a gente tem, né? Sim. Então, e isso faz com que essa questão da locação também, ela tem muita gente que está preso. A gente leva para a mesa e daí abre para vender os nossos imóveis, chama esse parceiro para mostrar resultados. Aí o cara fala, puta, eu não sabia que Joinville fornecia isso. Mas a vida hoje ela é multifacetada. Cada um tem um estilo de vida e você precisa ter locações para essas várias estilos. Cria o pool de investidores, Cristiano? Cara, a gente acaba vendendo... Tem empresas que já compraram, né? Tem investidores que já compraram vários com a gente, mas a gente não tem isso ainda, né? E para entender essa questão dos investidores, essa questão de vou investir, vou colocar para short stay. Vocês já vendem esse pacote como um todo de entregar o apartamento pronto? Ele nunca nem precisa se incomodar com uma obra, ele daqui a pouco vai estar recebendo o rendimento disso. Na real, assim, hoje eu tenho uma unidade, porque esse cliente era bem um cliente mais jovem e ele estava há 2 anos num estúdio nosso, comprou para morar, né? E ele falou, Cris, agora eu vou para um 3. E deu esse para ir para um 3 nosso. Eu tenho uma unidade que está pronta.
Então, mas até um ano atrás isso não era uma realidade. Eu não tinha nenhuma unidade para vender. Né? Mas um cliente nosso, como é que funcionou lá atrás? Eu tenho um parceiro que entrega para ele tudo pronto. A Entendeu? decoração. Que é esse mesmo pessoal que esse mesmo, administra... ele é tem roupa uma, de cama, toalha, ele tem tapete. um braço dentro da empresa dele que faz isso. Ele cobra 10% do custo. E por que isso é bacana também? Porque a nossa visão de quem tem a visão, que não é para empreender, para morar, por exemplo, tu vai botar na cozinha, encher de armário. Tu vai botar no quarto, encher de armário para caber roupa. Né? E para uma locação de curta, tu não precisa disso. Sim, É aquele menos. negócio de que o investimento tu não precisa pensar que é para ti, né? Tu Isso é às vezes difícil consegue muitas enxugar. vezes para as pessoas escutarem e realizarem, né? Sim. O cara sempre pensa nele. Mas com a Flip Chave, então ele já, com dados, ele mostra, cara, tu não precisa gastar tanto aqui. Até porque o teu gasto vai estar a ver com o teu retorno depois, né? Sim. Então tu tem que gastar o que... Então, assim, é melhor não ter armário suspenso, mas um baita de uma cafeteira para tu fazer uma Nespresso, para tu fazer um café, Né? uma baita de uma poltrona para o cara sentar e tirar, né, um cochilo ou trabalhar, leitura. entendeu? Então essas coisas são importantes. Então esse lado a gente domina bem, né? Essa questão do imobiliário hoje a gente domina bem. Hoje a gente está trabalhando em Joinville nesses nichos, a LHW com esse produto que vai lançar agora em abril, maio, a gente vai estar abraçando de Joinville 89% do mercado. Caraca. Eu só não vou estar abraçando o alto luxo, né? Que é acima de 3 milhões. E o Minha Casa Minha Vida, que é o primeiro, né? Minha Casa Minha Vida 1 e 2, né? Que é o econômico. Deixa eu fazer uma pergunta, Renato. Pensando na questão short stay. Como é que o short stay ele se adapta dentro dos condomínios? Isso está tranquilo, Isso é importante. pacificado? Isso é importantíssimo, porque tem muito incorporador que vendeu, quis surfar a onda, mas não pensou antes. A gente já vendeu o produto moderno. Com o cara que comprava com a gente nunca enganou, ou escondeu, ou omitiu que ia ter apartamento compacto. Então, é o cara com essa cabeça moderna. É tipo, estou indo para São Paulo morar essa experiência de ter mais gente no dia a dia, ter mais interação. Nossos produtos, inclusive, a gente chama Resort Concept. Todas as áreas sociais são todas abertas e integradas com Wi-Fi de fábrica já, com máquina de gelo, para receber. Sim. Então, tu entra num prédio nosso, tem essa comunidade, Vibe já. essa vibe, né? Não todos os produtos, por exemplo, esse luxo agora que a gente vai fazer e o Calder que a gente lançou na América, a gente não oferece essa opção. Aí veda, né? Veda no condomínio. Já veda no condomínio, porque é outro segmento. Esses produtos que eu fiz para o short, eles já tinham outra roupagem, né? Então, a minuta de convenção de condomínio já tem que estar lá especificado que tem a possibilidade de fazer locação de temporada. E se não tiver? Se não tiver, o cara não consegue. Não consegue? Não consegue fazer. Porque o condômino ele não vai aceitar. Não vai conseguir convencer numa Não vai. assembleia de condomínio a virar Então essa tem um chave. monte de cara que comprou aí, achou que ia ganhar uma grana para fazer a locação de curta temporada, ter esses resultados que eu falei para vocês e não está tendo. Então é uma sacanagem. Se não está previsto... E como é que funciona? Se você tem, para mudar, como a gente já tinha na minuta, para mudar você precisa de 50% mais um. Aceitando. Então tu já tem lá um monte de investidor, tu não vai conseguir mudar. Sim. Né? E um monte de gente que mora em compacto. Né? E o cara do compacto que mora mesmo assim, ele pensa, talvez eu saia daqui um dia eu ponho para locação, eu não vou... Né? Não vou me limitar. Não vou me limitar. Mas o outro, para ele implantar, ele precisa, numa assembleia de condomínio, ter uma reunião. E você acha que o morador que comprou lá antigamente, tem também cara que reformou antigo para fazer? Não dá. O que tem em São Paulo, o que eu vejo é o seguinte, uma empresa que compra um antigo inteiro faz o retrofit inteiro e prepara para isso. Exatamente, e vai usar para renda. Ele não tem lá pendurado o antigo morador lá de 30 anos. Exato. Não faz isso. Entendeu? Então, a gambiarra, é o que eu sempre falo, cara. A gambiarra, comprar barato, né, não funciona. Não dá certo. Sim. Né? O mercado ele regula isso. Infelizmente, é o preço que o cara tem que pagar para ter um produto que vai te dar rentabilidade. Né? Então, ele vai ter o preço que é o preço local de Joinville para isso. Né? Então, Cristiano, tu não vai acreditar, mas a gente já esgotou estourou o tempo faz um tempo, eu acho. Mas vou deixar o microfone aberto para você dar o teu recado final aí.
Então, eu vou até falar para essa câmera agora, Claro. aqui, eu vou fazer o meu marketing. Então, tá pensando em apartamentos de qualidade em Joinville, uma empresa sólida, que tem um histórico de 22 anos, que já entregou muito para a cidade, continua entregando, que trabalha no luxo, que trabalha no alto padrão, que trabalha no compacto. A gente tem apartamentos de praia também, na região de São Francisco do Sul. Venha falar com a LHW, acesse a gente nas nossas mídias. Nós vamos ter o maior prazer em recebê-los na LHW e tirar todas as dúvidas que vocês possam ter sobre o mercado imobiliário. Mandou muito bem. Mandou muito bem, tá com o pitch treinado. Tá com o pitch. Bom, obrigado. Cara, isso aqui é o meu dia a dia, né? Então... É isso aí. Feliz por fazer, né? E a gente, cara, eu sou feliz em trabalhar nisso, eu me encontrei nisso, não é fácil. A gente está no mercado que cada vez mais concorrência e tem esse lado da concorrência, muito da concorrência desleal na nossa área. Sim. Esse lance que eu falei para vocês em toda área tem, mas eu acho que nos últimos tempos a gente abriu uma caixa de Pandora, né? Porque o cara tenta fazer caber e, cara, infelizmente a BMW é o preço da BMW. Tem uma razão para isso. Tem um porquê, né? O carro mais simples é o preço do carro mais simples. O mercado, ele hoje é tão concorrido que não tem galinha morta, né? A gente sempre fala isso. Mas eu sou muito feliz em fazer o que eu faço, cara. E a gente estuda mesmo, a gente trabalha mesmo, a gente se esforça, tá lá dia a dia, sol a sol, eu e meu irmão. O cara liga para reclamar, Cristiano, não é o 0800, entendeu? Então... Que bom. Bom, então, obrigado, Cristiano, aí, pela presença. Obrigado. Agradecemos aí. Esse foi mais um episódio do TILPcast, falando aqui sobre short stay. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e fiquem conectados para o próximo episódio. Um abraço. Até o próximo episódio.